Vamos dar sequência, então, aqui à nossa segunda parte do nosso meetup. E eu quero mostrar para vocês uma coisa bastante interessante, que é o feedback que as pessoas deram no último meetup. Tá? O pessoal queria uma apresentação que fosse início, que começasse no início, né? Que a gente pudesse ver processos sendo construídos do mais básico e nós depois irmos ampliando isso para outros momentos. Tá? Então, temos aqui o meu blog. No meu blog, eu tenho aqui algumas informações que eu coloco lá. Ontem eu montei todos esses posts novamente. Eu criei posts sobre a parte de modelagem do Camunda e também toda a parte de símbolos. Isso aqui está sendo utilizado não somente para RFI de empresas privadas, né? Muitas empresas têm entrado em contato comigo solicitando como fazer ou funcionalidades que necessitam na solução. Então, temos aqui a solução de modelagem e também, de uma certa forma, é uma influência para processos públicos também de solicitação de especificações de soluções BPMS ou de automação de processos. Então, aqui nós vamos ver o próprio Cauimo, que é uma solução de modelagem colaborativa. Em geral, a gente foca mais na automação do processo, mas o Cauimo é uma ferramenta que chama-se Camunda Web Modeler, e ele é uma solução que roda em SaaS. Então, você pode ter essa versão que é SaaS e a versão Enterprise. Então, você pode rodar também na nuvem própria da Camunda, como uma versão Enterprise, e pode rodar também na versão on-premise. Então, aqui eu subi aqui o Cauimo com esse Docker Compose Start e ele está rodando aqui na minha máquina, localmente. Então, se eu entrar aqui em localhost 8080, esse Cauimo está rodando, ele está persistindo aqui numa base... eu tenho que pegar a janela que está com a minha senha aqui. Numa base local aqui. Deixa eu pegar qual que eu tô. Esse aqui. Vamos lá. Localhost 8080. Aí. Então, se vocês notarem, ele está rodando local aqui na minha máquina e está persistindo os dados numa base PostgreSQL. Então, para aquelas organizações que não querem compartilhar ou não, por questões até mesmo de LGPD e de segurança ou política da própria organização, você pode ter essa ferramenta de modelagem, né? Isso aqui é um projeto que eu fiz para o Ministério da Economia do Brasil. Essa ferramenta de modelagem, você pode instalar ela local e compartilhar isso, integrar isso com o seu LDAP, o seu sistema de autenticação próprio, dentro do seu próprio ambiente ou da sua nuvem privada. Então, é a possibilidade de você utilizar. Além de você poder utilizar o Cauimo, né, na nuvem. Tá? E aí, você pode utilizar de login social para isso. Né? Então, aqui eu estou conectado com minha conta de Gmail e aqui eu tenho alguns diagramas aqui. Isso aqui é de workshops que eu faço, então as pessoas constroem os seus próprios diagramas nesse momento aqui. Então, né, o que a gente estava vendo aqui, o evento ali que é o milestone, né? E é o evento que é o
o Conditional Intermediate, né? Então, aqui nós temos uma condição que é o marco do processo. Então, é uma ferramenta fantástica de verificação, inclusive tem aqui toda a parte de milestones, né? Pessoas que fizeram o upload do diagrama, ou eu posso voltar a uma versão anterior do processo. Olha só, eu consigo ter todas as versões gravadas lá no meu nessa base de conhecimento aqui, né, de controle de versões. E além de tudo, eu posso compartilhar isso utilizando um link próprio da organização, né? O próprio link que eu estou trabalhando, eu posso compartilhar esse processo e gerar um link para você guardar a documentação do processo e aí você acessar via esse link. Opa, coloquei o PP Slido. Peraí aqui, faltou, errei aqui. Tá aparecendo minha tela do... Então, eu posso utilizar aqui desse copy, aí agora foi. E aí eu posso colocar aqui aqui e aí compartilhar esse link externamente, tá? Então, toda a parte de documentação e de criação desses diagramas de forma colaborativa funciona muito bem com a versão do Cauimo, e essa versão, então, a gente pode utilizar ela local ou remoto, tá? Então, eu vou tirar aqui o meu Cauimo do ar, Docker Compose Stop, e ele vai sair do ar, e vou colocar aqui o meu servidor Tomcat que eu estava utilizando aqui para automatizar esse processo que eu estava mostrando aqui para vocês, que é um processo que nós vamos mostrar agora aqui, que é um processo de automação de uma publicação de notícia. Então, esse processo de publicação de notícia, eu criei um post há um tempo atrás na internet que era foi há 3 anos atrás. Esse post tem esse enunciado, que quem fez cursos comigo aqui, tem um enunciado de um exercício desse post aqui, que é uma história sobre uma publicação de uma notícia, e aí as pessoas têm que fazer a modelagem e depois trabalhar toda a questão de ir ampliando esse processo, utilizando de loopings e tudo mais, né? Então, quem já fez cursos comigo sabe muito bem sobre toda a parte de caminho feliz, né? Que eu prefiro utilizar e trabalhar. Então, nesse post tem toda a parte de onde você faz a modelagem do processo. Eu fiz também, inclusive, vídeos aqui, ó, que geram GIFs animados. Então, toda a parte de como você vai modelar isso dentro da ferramenta do Cauimo e adicionar lá, bem, olha aqui, ó, back to the basics, né? Olhando realmente o que você deve fazer para criar uma piscina. E muitos de vocês sabem que eu sou um cara que detesto piscinas, mas eu fiz aqui, o próprio Niall também, ele fala uma coisa assim, I personally hate pools and lanes, né? E eu compartilho desse pensamento com ele, mas a gente fez aqui para mostrar o porquê você pode fazer pools and lanes e por que depois é melhor você abandonar esse conceito mais para frente. Então, daqui você tem depois a parte de instalação da ferramenta. Então, muita gente me pergunta sobre problemas, né? Quem está utilizando o Visage e está migrando para a Camunda, toda a parte de instalação da solução, descompactando ela e também resolvendo alguns problemas de Windows, né? E problemas também de variáveis do Java. Então, eu procurei aqui resolver algum desses problemas e até o post ali tem que dar uma melhorada ali em algumas questões. Depois aqui, então, nós temos a parte de modelagem e execução, e já também mostrando como você pega o próprio processo já
coloca algumas informações e faz um início desse processo rodando lá no servidor já em português. Então o processo todo ele já distribuído. Então eu tenho aqui o Camunda Modeler e eu vou abrir então esse primeiro processo aqui. Aqui então nós temos o caminho feliz, né, onde nós temos onde tudo dá certo nesse processo, a solicitação de uma publicação que é recebida, uma revisão da notícia ser publicada, a publicação da notícia no site e informar essa notícia publicada para aquele que solicitou isso. Então, esse aqui é um processo que a gente vai lá e faz um deploy direto aqui da ferramenta e ele vai utilizar essa API REST, que é a API de deployment lá do Camunda. Sem qualquer programação, você já faz essa distribuição de uma coisa bastante simples, né? Eu utilizo aqui de Token Simulation, né, para mostrar facilmente o processo, né, sem qualquer desvios aqui e permitindo com que ele possa ser testado, né, ou até mesmo discutido antes de começar. Esse processo, então, ele vai lá para o servidor e ele está lá, né, lá no cockpit, sendo distribuído lá, né? Então, nós temos aqui esse processo que é o publicar notícia, que está lá publicado. Essa aqui é a versão anterior. Eu não cheguei a publicar ali a parte... Vamos lá, vamos publicar esse cara aqui na versão antiga. Então, the deploy. Então, aqui nós temos as versões do processo. E então aqui eu tenho todo o publicar notícia na versão 3. Eu fiz um downgrade dele aqui, né? E ele está lá. Então, toda a parte de gerenciamento de versões é muito bem resolvida com o Camunda, né? Eu poderia ter instâncias rodando aqui, né? E instâncias, novas instâncias sendo executadas aqui nessa primeira versão do processo. Então, isso aqui também é uma questão bastante... começando do início mesmo, né? Indo do início para complicar um pouco mais esse diagrama. Então, a sequência do enunciado desse processo, ela é uma sequência que nos traz uma ideia de a primeira modelagem do processo, ela ser uma primeira modelagem aonde eu foquei aqui no caminho feliz, né? O redator solicitou a publicação, o revisor avalia e aprova sempre, e depois a TI publica isso. Mas, né, tem aqui algumas solicitações de alteração, de publicação de notícias e tal. Para isso, eu vou precisar da intervenção da tarefa humana, né? Algumas pessoas vão ter que... eu vou evoluir isso aqui depois para DMN também, né, para os níveis de serviço, que são aqui níveis de serviço de 6 horas. Então, eu vou utilizar aqui um pouco o meu pointer. Então, o caminho feliz, nós estamos aqui, ó, no redator, inicia e o revisor avalia, né, e o TI publica. Mas ele pode aprovar, né, e solicitar. Então, ele vai precisar de uma tarefa humana aqui. Então, aqui é o típico workflow de um processo. Depois aqui nós vamos passar por uma questão, né, da resiliência desse processo aqui. A gente estava comentando antes lá na apresentação da 24 Fitness. Então, vamos focar então nesse início. Voltando aqui, então, o processo, a gente vai para uma nova versão dele, na versão 4 aqui, da parte 4 do post, que já é a utilização, né, do clássico pools and lanes, né? Então, aqui eu tenho os papéis muito claros, né? Pessoas que vão iniciar o processo, vai passar por uma outra pessoa, né? Então, eu posso aqui, inclusive, fazer a simulação desse processo e esse processo vai passar, né, pelo caminho feliz. Eu posso até pintar esse caminho feliz. Então, esse aqui seria
a simulação do meu caminho feliz, originalmente lá do meu processo. Eu, particularmente, não gosto desses caminhos felizes todo cheio de macarrônicos, como está aqui, mas muitas pessoas preferem fazer processos com raias, e a gente não vai julgar se essas pessoas devem ou não devem fazer isso. Só vou mostrar aqui que isso não tem muito futuro. Então, aqui, vamos lá, vamos ter aqui um retrabalho, né? Isso aqui é muito comum nas organizações, né? Essas setas para trás, elas são sempre muito nocivas para o processo, que são setas de retrabalho. Ou as setas que eu faço Opa, faltou aqui fazer o cancelamento. Ou setas que dão para o cancelamento do processo, que é a perda de oportunidade. Então, esses são caminhos, né, que voltou para o redator e notificou, olha, nós não vamos publicar essa sua notícia. Então, isso é uma outra forma de representar esse processo. Então, com isso, nós atendemos aqui mais uma parte do nosso processo. Então, existe uma avaliação, uma aprovação, uma solicitação de publicação dessa notícia, né? E para isso eu preciso uma intervenção humana de um processo clássico de workflow. Então, esse processo clássico de workflow, aqui eu tenho, então, formulários. E eu moquei formulários aqui, tá? Para que esse processo siga em frente, ou essas decisões sejam aprovadas ou reprovadas, eu preciso de um formulário para intervenção de uma pessoa, né, se ligando a uma autenticação via o DAP, e aí o workflow clássico utilizando o Camunda. Então, diferente do projeto que a gente viu da 24 Fitness, que é basicamente orquestração de microserviços, aqui nós estamos focando num workflow de pessoa para pessoa. Então, dependendo dessa decisão que ele tomar aqui, eu tenho aqui uma expressão, né? Então, nós vamos utilizar a expression, não precisa usar de outras linguagens mais complexas, onde eu tenho uma expressão. Olha, se ele solicitou lá alterar, né? Então, aqui dentro do meu formulário, eu tenho um campo enumeration, né? E se ele selecionou alterar, ele vai por aquele caminho. E se ele selecionou reprovar, ele vai para o caminho reprovação, né? Então, aqui, sempre pensando no igual, né? Então, muitas pessoas que estão hoje buscando um upskilling da sua carreira, né? Pessoas de área de negócio estão buscando bastante trabalhar mais com tecnologia, com a transformação, vão fazer esse upskilling já fazendo mocks de aplicações, né? Com formulários. Depois a gente vai nos próximos posts colocar formulários mais sofisticados, né? Então, já aqui então no Cockpit, eu vou distribuir uma nova versão, né? Então, vamos distribuir essa versão aqui para o processo e vamos iniciar uma nova instância. Então, vamos entrar aqui no Task List e iniciar o processo, né? Então, o Meetup da Camunda foi um sucesso, né? Mais uma iniciativa que contou com o case da 24 Hour Fitness. Né? Então, vamos startar esse processo e aí já vamos ver aqui, ó, a tarefa entrando para a fila de trabalho, né? E assumindo aqui a tarefa e esse processo parado nesse ponto. Então, vamos lá para o caminho, vamos aprovar, vamos para o caminho feliz, né? Muito bom. Muito bom. Siga em frente. Avante. Tá? E aí, completando essa tarefa, já cai lá para a pessoa que tem essa característica aqui, que é da TI,
que vai publicar no site e depois vai avisar. E isso tudo já eu posso ver lá aonde está parado dentro do cockpit, que é onde a gente resolve problemas ou monitora o processo, aquilo que vocês responderam lá. Todas as questões de variáveis estão aqui dentro, né? Então, essa aqui foi uma solicitação aprovada e eu tenho aqui também as informações desse processo, né? Então, essas tarefas de usuário estão todas aqui. Então, basicamente, né, fazendo um workflow clássico, é muito fácil você baixar a solução open source e poder fazer coisas muito... automatizando coisas muito rapidamente, né? Então, vamos voltar lá para o enunciado, mas aqui nós temos alguns problemas, né? Nós resolvemos aqui, caso o revisor solicitar uma revisão, o redator receberá na sua fila de trabalho, resolvemos até aqui. Mas agora, toda a resiliência que nós precisamos, né? Caso o tempo de revisões da publicação durar mais de 6 horas, o supervisor terá que fazer uma tarefa, ou o gerente também, se passar de um outro ponto, com tarefas que você vai intervir sem interromper o processo, e aí você vai usar um típico non-interrupted event na borda, né? Um boundary event, ou interromper o processo, um boundary event, que vai interromper esse processo. Então, a versão do processo vai evoluindo e aí nós vamos chegar nesse processo mais sofisticado aqui, aonde eu abandonei as raias, né? E já podemos fazer aqui, ó, processos que podem fazer a intervenção desse fluxo ou processos que durante o processo eu não faço a intervenção e coisas acontecem em paralelo, né? Então, o meu revisor aqui, né, o meu gerente, ele vai se envolver, o supervisor vai se envolver. Então, eu posso fazer instâncias de processos que não vai ter essa intervenção, né? Então, aqui eu não fiz ainda a automação, fica para próximo meetup e próximos posts de solucionar esses problemas, né? E também acionar eventos dentro do processo para dar sequência na saída do processo. Então, aqui a gente acabou não eliminando a piscina, mas eliminando, né, as famigeradas raias do processo, porque eu tenho mais outras pessoas envolvidas aqui nesse processo. Ok? Então, essa era assim uma resposta a toda a solicitação que o pessoal havia feito e eu achei muito importante, muito pertinente isso, a gente fazer essa apresentação aqui. Vamos ver se temos algumas questões. Vamos lá, bate-papo. Opa, estou vendo aqui, uau, excelente. E o no Slido aqui, vamos ver. Deixa eu voltar aqui. Eu perdi o Slido. Tem que pegar aqui o link para o Slido. Vamos ver se tem alguma questão aqui. Coloquem suas questões lá, pessoal. Onde é que está aqui? Camunda Meetup. Questions. Não poderia usar subprocessos para enviar retrabalho? É simples. Sim, a gente pode utilizar subprocessos aqui dentro, né? Talvez seja aqui que você gostaria, né? E essa tarefa aqui, você pode transformar ela numa call activity e essa call activity fazer uma chamada para um subprocesso. Então, você seleciona aqui BPMN ou CMMN para Case Management e aí aqui você dá o nome de qual o outro diagrama que você vai fazer a chamada para um subprocesso, tá? Então, essa alteração pode ser um pouco mais complexa e ela está um pouco mais... ou se você pode também utilizar o subprocesso expandido ou colapsado aqui, né? Para fazer isso, tá? Aí, se você quiser colocar isso dentro aqui do próprio subprocesso, tá? Então, você pode fazer dentro ou chamada externa com call activity. Ok? Muito obrigado pela questão.
Deixa eu ver novamente onde é que eu estou aqui. Pulse. É mais vantajoso usar o cockpit do Camunda ou criar o próprio cockpit? Eu não criaria um cockpit próprio, tá? Seria reinventar a roda. Mas, né? Sabe como é que é? O cockpit, ele realmente ajuda muito a fazer melhorias no processo, monitorar, resolver problemas. E então, eu não faria um cockpit novo. Não tem por que você inventar a roda novamente. Usa o cockpit e também toda a parte de REST API do Camunda é muito fácil de você utilizar. Então, você pode utilizar uma ferramenta do tipo Postman ou Insomnia, e aí você pode rodar aqui muitos serviços diretamente daqui. Ó. Então, você pode fazer deploys, você pode enviar arquivos anexos, fazer uma série de outras coisas e acessar, iniciar instâncias de processo ou instâncias de decisão totalmente via uma ferramenta Postman e, né, você pode também gerar o código, né, a partir daqui para a ferramenta que você quiser. Então, você pode fazer código em Java, você pode fazer código em Python diretamente daqui. Agora, inclusive, com OpenAPI, você consegue fazer geração de código também via online também, não necessariamente com essas ferramentas. Legal? Então, concluindo, pessoal, fiquem à vontade acessando lá o post no meu blog. Esse post eu coloquei lá e eu vou com o Lucas construir mais coisas para esse processo evoluir. Né? Nós vamos fazer pipeline de CI/CD, né? Continuous Delivery, Continuous Integration. Vamos incrementar bem esse processo aqui, que é um processo bem simples, que não é um processo ponta a ponta, que a gente pode utilizar ele para auxiliar o entendimento da solução, até mesmo compreender melhor sobre BPMN. Ok? Eu não sei se eu não estava compartilhando a tela. Tá bom. Desculpa aí, pessoal. Eu estava mostrando algumas coisas aqui e eu não estava compartilhando a tela. Muito bem. Obrigado pelas questões. Da minha parte, então, a parte da modelagem à execução do processo era a parte que eu queria demonstrar para vocês com o BPMN e nós vamos evoluir isso nos próximos meetups. Vou retornar aqui, então, para a Luca dar a sua mensagem final aqui do evento. Luca, please tell us some messages from Berlin. Okay, I will do. Yeah, I think there's not that much to say for me anymore. I think thank you very much for this very great meetup. Thank you very much for the presentations and thank you very much for attending. Maybe just like some final notes from my side from Berlin. So if you attended the last meetup, I think you know me, but for everyone who is kind of new or didn't hear my presentation last time, I'm Luca and I'm working at Camunda as a community marketing manager. So this means that I'm responsible for all the community activities, for the community events that we are organizing. For example, our Camunda Question Corner, which is a regular event, our Camunda Code Studio, and I'm also supporting our meetup organizing and executing the events. And of course, you can always reach out to Renko or Mauricio if you have any questions around Camunda, but I don't know if you want to know something community related, of course, you can also reach out to me. And yeah, of course, we are super excited that we have such a global community. Yeah, I think it's always super amazing to see now with all the online events,
the community from everywhere. That's really, really great. And I think it's also super exciting that the Brazil community is actually our biggest meetup community. So I think Mauricio did a really, really great job there. And it's, also last time the meetup was just amazing. And I think also this time it's super great to see that you're also engaged and enthusiastic about Camunda. So yeah, this is just really awesome to see for us. And of course, we also have meetups all around the world at other places. And now, since a lot of them are taking place online, of course, you can also tune in at other meetups. But of course, I think Mauricio will organize a lot more of those. So yeah, I'm excited to see this taking place. If you have any technical questions, you can always visit our forum. So we have the Camunda forum where we have consultants from Camunda, where we have the Camunda community. And if you have any questions, you can always go there and ask your questions there. So they will get answered super quickly. And very exciting, since I think like 1 week ago, we sent out our very first community newsletter, which is specifically for our developer community. So I will post the link into the chat after this. And if you want to get the latest updates about, for example, product updates or also about content highlights. So this is really useful information for all our Camunda developers. Then you can just sign up there and get our newsletter on a monthly basis. And of course, we will always announce our upcoming events also in there. So yeah, just sign up and we just sent out the first one. So the beginning of next month, the next one will go out. Yeah, so as I said, thank you so much for attending this meetup. As Renko mentioned, CamundaCon is taking place in October. It would be super great to see you there. The CFP is open now. And as Renko also mentioned, we have our process automation forum coming up. So maybe if you're interested, of course, you're very welcome to join. So thank you very much for attending. Thank you, Luca. I'm so sad to Camunda Live, not in Berlin today, because it's a beautiful Berlin. It's a very nice place to stay there with my family. You will all come to Berlin. Yeah. And then I will share you my screen. Some guys give us a feedback about some question, duplicated question. Answered on this our Slido. So sorry, guys. Desculpa aí por ter colocado uma questão duplicada. O próximo Meetup ainda não definimos a data. Estamos muito abertos aí a quem quiser fazer a apresentação. Entre em contato comigo, com a Luca ou com o Renko. E a gente precisa saber qual é o próximo case que vai apresentar para poder também fechar uma data. Porque depende da disponibilidade das pessoas que vão fazer a apresentação. Então, muitas empresas também, os profissionais gostariam de fazer a apresentação, mas não conseguem a permissão da organização. A gente compreende isso. O sistema financeiro é muito rígido nas suas questões de compliance e também de não revelar nem a arquitetura do que estão utilizando. E chegou o momento de eu pedir para vocês um joia. Então, vamos lá, pessoal. Quem quiser ligar a câmera para eu copiar aqui a tela. Vamos lá, pessoal. Liguem a câmera aí e dá um joinha. Não está aparecendo aí o nosso mosaico clássico aqui, pessoal. Quem quiser aí, vamos lá. Deixa eu fazer aqui. Vamos lá. Liguem mais câmeras. Vamos dar um ok. E aí... Legal, pessoal. Isso aí é realmente uma comunidade participante aí. Legal. Isso vai aparecer lá no post depois. E deixa eu dar aqui uma acertada na tela aqui. Aí, vamos lá. Vamos lá, legal. Bacana, pessoal. Então, foi uma satisfação novamente, pessoal, a gente fazer novamente mais um Meetup.
E obrigado por todos estarem conosco aí. Um excelente almoço a todos. E para quem está em Berlim, né? Uma boa tarde, um final de dia, né? E thank you so much, Branco. Thank you so much, Camunda and Luca. Obrigado, you, Mauricio. Thank you. Obrigado. Thank you so much. Bye. Thank you.